Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estar dando continuidade aos vídeos anteriores, né? Fazendo um breve resumo, nos vídeos anteriores a gente atuou desde a implementação de um domínio até a estruturação, a gente criou um domínio, promoveu um domínio a um domain server, domain control, né? Fizemos as configurações de FQDN, fizemos de NetBIOS, de DNS, estruturamos todas as OUs específicas que iríamos trabalhar, depois criamos os grupos específicos para cada recurso que vamos dar acesso, para compartilhamentos de rede, para impressoras em rede, também para grupos de administração do cenário de TI. E agora o próximo passo é a gente trabalhar com os mapeamentos. A gente vai começar a estruturar as permissões de acesso. Então, quando a gente faz esse processo que a gente acabou de fazer aqui, você pode perceber que nós temos aqui compartilhado o ADM Printer com Printer e General Printer. Como eu disse no vídeo anterior, pode acontecer em várias ocasiões, principalmente em pequenas empresas, a utilização do mesmo servidor de domínio, né, o mesmo domain control, ser utilizado como um file server e um printer server, e em também alguns casos como um backup server. Então vai ser muito comum esse procedimento que a gente fez aqui de poder acessar o servidor ocorrer de você ter unidades compartilhadas também. Ou seja, não se assuste, não é uma premissa, como eu já disse em vídeos anteriores. O principal trabalho de um Active Directory é gerenciar todas as contas de usuário que tem disponíveis dentro do domínio. Não é de praxe, não é uma boa prática você estar utilizando controladores de domínio para estar oferecendo recursos de compartilhamento de impressão e arquivos. Não é uma boa prática, visto que se você tem um servidor exercendo apenas uma única função, por exemplo, a de um domain controller, por exemplo, digamos que por algum motivo, uma atualização, você precise dar um restart nesse servidor. Praticamente o seu impacto em cima dos usuários praticamente será zero. Talvez alguns usuários que nunca logaram em algum computador dentro da organização, eles vão ter dificuldades para fazer login. Porque como não vai ter um PDC na rede, ele não tem condições de contactar o controlador de domínio, mesmo que essa máquina esteja no domínio, porque naquele instante, naquele momento, o servidor está fora. Mas se for um usuário que já esteve logado anteriormente, ele vai conectar normalmente no computador dele, né? Ele vai conseguir utilizar a máquina dele normalmente. No entanto, né, se esse servidor de AD ele tiver as mesmas outras funções de um file server, de um printer server, de um backup server, esse problema acaba sendo um pouco mais grave, porque esse mesmo usuário, quando ele tentar acessar o computador dele, né, ele vai acessar, né, isso falando de alguém que já tem uma conta que logou anteriormente no computador, ele vai acessar. Só que, por exemplo, ele não vai ter acesso aos arquivos dele. Ele não vai ter acesso aos arquivos, né? Não vai ter acesso à impressora, porque está tudo no mesmo servidor. Mas aí alguém vai e diz, mas isso daí é irrelevante, porque pode acontecer, e se fosse só o file server, o TI poderia reiniciar ele e o usuário ficaria com o mesmo problema. Sim, são analogias. Mas imagine que porventura, né, vamos imaginar um cenário mais crítico que de repente você perdeu o seu AD. Se o AD deu pau por completo, o que vai acontecer? Você vai ter dois caminhos. Ou você vai ter que mover todos esses mapeamentos para um outro servidor reserva, ou então você vai ter que de alguma forma, né, agregar um outro servidor dentro da rede, dentro do ambiente, para poder subir um novo controlador de domínio. Se ele for um controlador de domínio membro de um catálogo global,
tranquilo, você vai subir um servidor rapidinho, guardar o tempo dele fazer a réplica do catálogo global e tá tudo certo. Mas se esse servidor AD foi o que se perdeu, for o seu catálogo global dentro da rede, aí você vai ter um problema muito mais sério, né? Bom, enfim, então quando a gente acessa lá o // como a gente já falou, a gente vai ter esses arquivos aqui disponíveis, e esses grupos aqui estão vinculados a cada recurso. Então o PRT-com está associado a ComPrinter, o Domain User está associado ao General Printer. Então o que nós vamos fazer aqui é agregar outras pastas. Então nós vamos construir um diretório que está ali dentro de data, nós vamos atribuir um caminho específico para que ele seja utilizável, tá? Então o primeiro passo vai ser fazer um compartilhamento. Nós vamos compartilhar a pasta de dados, vamos dar as permissões para os domain admins, domain users, tá? Então todo mundo que fizer parte do domínio partner, ele vai ter acesso a essa pasta dados aqui. Então nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma ECL, né? A gente está determinando o que os usuários vão executar aqui dentro, ou vice-versa, porque é muito análogo, você acaba confundindo. A Access Control List, você permite criar uma lista de controle de acesso, e a ECL é uma lista de controle de execução, tá? Então muitas das vezes pode ser que você inverta esse entendimento. Então aqui eu estou aplicando uma ECL, ou seja, uma lista de execução. Estou criando uma lista de execução para quem vai acessar essa pasta. E a ACL a gente cria quando a gente vai delimitar os acessos a uma pasta específica, porque aqui você pode ver que nós estamos dando acesso para todo mundo que faz parte do domínio. Então nós aqui colocamos o atributo específico para ele, certo? Depois a gente vai vir aqui no item segurança, olha, ele está mostrando aqui que todos os usuários do partner têm acesso, só que esse usuário partners aqui está se referindo ao usuário interno que tem criado dentro do servidor de domínio. Então aqui eu estou mostrando aqui as permissões que tinham em cada pasta. Então ali já foi mapeado, ou seja, todo mundo que acessar a pasta data, maravilha, vai ter acesso, só que tem um diferencial. Esse cara está acessando tudo, só que nós aqui nesse servidor estamos com um usuário autenticado que é o administrator. Então, entre aspas, ele tem acesso a tudo, tá? Então aqui eu vou definir, então para cada grupo, quem vai ter acesso à pasta administrativo vai ser só quem pertence ao grupo administrativo. Então se o cara for do comercial, ele não vai conseguir. Então estou definindo a CL aqui para ele, dando os atributos necessários que ele vai ter. Não vamos dar full control, porque é o típico exemplo que a gente falou lá atrás das impressoras. Se eu der acesso full control para esse grupo, o que vai acontecer? Ele também passa a ter o direito administrativo sobre o recurso. Se ele quiser alterar as configurações do compartilhamento, quiser dar outras permissões, definir outras permissões de acesso para outros usuários, ele vai conseguir fazer isso, tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de definir esses acessos. Então aqui nós estamos continuando o vídeo anterior, a gente tinha criado todos os grupos. Pode observar que as pastas de acesso que tem aqui são exatamente com os nomes similares aos grupos criados. Então nós tivemos o administrativo, o comercial, a TI e o pessoal de vendas, tá? Então aí tá aí todos os grupos criados. Então todas as permissões foram dadas. Então isso vai ser muito interessante, porque no próximo processo que fizermos, a gente vai realizar a automatização de todos esses logins. Então cada um que fizer um login, ele vai fazer o mapeamento correto. Então aqui a gente tem um script de logon que eu aperfeiçoei há algum tempo atrás. Então o que diz nele aqui? Vou pegar o exemplo.
O que ele está dizendo aqui? Ele vai dar algumas instruções aqui nisso, do objeto que ele vai utilizar, mas eu vou partir para bem mais embaixo para a gente não ficar tão extenso o vídeo. Então o que ele vai fazer? Nesse atributo aqui, ó, do site partner, o que vai acontecer? Todo mundo que for do domínio vai ter acesso mapeado isso aqui. Vai pertencer o mapeamento dessas unidades. Então, independente de que grupo ele fizer, né, se ele não tiver em grupo nenhum, ele vai ter acesso a aqui o que? A unidade H, que é o público, o ID Scanner, softwares, o CD-ROM, e aqui ele vai ter acesso às unidades F que vão ser criadas automaticamente para eles ou pode ser criado manual. Tá? E também vai ter acesso à impressão. Só que no caso ele vai adicionar essa impressão General Printer aqui, que vai ser a impressora padrão. Tá bom? Então se tiver essa impressora aqui na máquina dele, vamos dizer que ele pertencia ao grupo de impressão do administrativo e automaticamente ele foi removido, todas as vezes que esse usuário se conectar, ele vai buscar esse objeto de impressão e vai remover ele. E vai adicionar a impressora General Printer. É padrão, isso aqui vai ser executado para todo mundo sem exceção. A partir do momento que esse usuário já faz parte de algum grupo, né, a gente vai ter um case aqui que vai analisar o quê? Então todas as vezes que um usuário pertencer ao grupo do administrativo, ele vai fazer o mapeamento da unidade G. Da mesma forma com o departamento comercial. Então aqui está o caminho absoluto aqui, né, do arquivo para o compartilhamento. Na verdade o caminho relativo, o absoluto seria pegando C2 pontos, etc. Então aqui está o caminho relativo do compartilhamento. E da mesma forma está aqui a impressora. Então, quem pertencer ao grupo ADM vai ter acesso a ADM Printer. Assim sucessivamente com o comercial e outros setores. Então esse script você pode estar aperfeiçoando ele a cada dia que você tem novos departamentos surgindo, novos critérios. Então a TI é em constante movimento e transformação. Então todo dia tem uma mudança nova. Tá? Aqui embaixo ele vai executar uma instrução de NetTime. Como a gente sabe, quem é o responsável pela atualização de horas dentro de uma rede é um servidor PDC, o Primary Domain Controller. Por isso que nós temos esse parâmetro aqui do NetTime para configurar ele justamente no momento que ele estiver executando esse login aqui. Então ele sempre vai comparar e vai atualizar o horário do Windows para ficar de igual para igual. Então todas as pastas foram criadas baseado nisso. Então ali ó, eu vou criar uma pasta público. Vou acelerar um pouco o vídeo para o vídeo não ficar muito extenso. Então estou criando uma pasta pública ali. Vou criar uma pasta Scanner que não tinha sido criado ainda. Para associar aqui justamente, está vendo? Ó, com o script para ser compatível. Para que ele enxergue essas unidades aí. Então já criei. Vou criar uma pasta softwares também. Onde vai ficar os softwares padrão da empresa. Então lá vou dar acesso ao Domain Users, todo mundo que pertencer ao Domain Users vai ter acesso, não importa o setor, tá? Isso é muito importante. E assim, aí reza as diretrizes de segurança de informação na empresa. Então todo o departamento ele vai ter orientação de jogar os seus arquivos dentro das pastas específicas. Então não tem como o cara do ADM acessar a pasta do comercial, tá? E a pasta Users, que cada usuário que fizer um logon, ele vai ter uma unidade F, então baseado no usuário. Nesse vídeo aqui a gente está criando a pasta automaticamente e nela vai ter a permissão somente para aquele usuário. Nenhum outro usuário vai ter acesso à unidade F, então você pode ver que eu estou criando aqui e no item de segurança eu estou determinando que somente o Silva C vai ter acesso à própria pasta dele, mais ninguém. Ele vai poder ler, modificar, ele vai fazer o que ele quiser. Mas se outro usuário logado tentar alterar alguma coisa na máquina dele, não vai conseguir. Tá? Eu já tenho uma outra evolução mais específica desse mapeamento. Existe um script que foi aperfeiçoado que ele faz o quê? Ele cria automaticamente uma pasta aqui dentro, sem ter a necessidade de você ter que criar um por um. Alguns anos atrás eu tinha que fazer esse processo atual. Como eu não trouxe esse vídeo aqui, eu vou estar futuramente fazendo uma implementação em novas máquinas virtuais para demonstrar essa aplicação.
Então eu não vou precisar ficar criando a unidade F para todos os meus usuários. Então, basicamente é isso. Agora sim, a gente tem um site que já está pronto para ser automatizado. Então aqui a gente vai dar uma olhada nas configurações, está confirmando que ele é um catálogo global, tá? Tá mostrando aqui também que ele tem todas as permissões de domínio admins, enterprise admins, certo? Então eu posso renomear ali, fazer toda a criação dos objetos, definir o site name. É através dessas configurações que eu vou definir como aquele script vai funcionar. Então eu vou primeiro renomear o meu site, né, aqui no site em services, e o meu site vai ter o nome de partner. Vai seguir o mesmo padrão do domínio. Então esse case aqui, ele justamente vai fazer o quê? Se eu tivesse deixado the full first site name, funcionaria? Funcionaria. Só que aí, quando você começar a agregar servidores membro dentro desse domínio, aí você vai se deparar com um problema. Imagina se você coloca um script desse em todos os seus domain controllers que funcionar na empresa. Porque a partir do momento que você colocar outros domain controllers como membro, né, eles sendo catálogos globais também, você vai ter que colocar um script para cada filial. Eu não vou ter condições de ter um script global para atender todo mundo. Pode acontecer isso? Pode. Mas não seria uma melhor prática, porque a gente tem que pensar em outras variantes, problemas de link, etc. Então o ideal é você definir um nome específico. Nesse caso eu coloquei como partner, né? Mas vamos voltar lá atrás quando eu falava sobre a criação dos grupos. Se a minha empresa partner crescer, o que vai acontecer? Eu vou ter que alterar esse nome. Então, o mais correto numa prática, como aqui ficticiamente eu não vou mudar nada nessa estrutura hoje e nos próximos tempos, o ideal, se essa empresa fosse expandir, era ter criado o site, o nome daquele site como, por exemplo, Matrix. Matriz. Porque amanhã se surge uma filial, por exemplo, em Florianópolis. Aí quando eu estiver lá no servidor de catálogo de Florianópolis, eu ia criar o site services dele com o nome Florianópolis. Isso são exemplos fictícios, lembrando daquilo que eu disse. Cada empresa tem um processo de nomenclaturas para tudo que você imaginar dentro da TI. Então esse foi um nome fictício colocado para trazer o entendimento, lembrando que se esse nome não for definido, ele não vai funcionar. Então não adianta tentar executar o procedimento, porque ele não vai funcionar. Aqui é o exemplo da instrução que eu havia dito, então ele sempre vai atualizar o horário com base no servidor de domínio, que é o Primary Domain Controller, também catálogo global, global catálogo. Então, basta você manter o seu servidor com o horário correto, que todas as máquinas que fizerem parte desse domínio, o seu horário sempre é ajustado baseado no seu controlador de domínio. Tá? E isso é uma das perguntas mais basiquinhas que caem em várias provinhas que rolam na área de servers da Microsoft. Então, todo servidor de domínio responsável pela atualização do horário, pela sincronia correta, é o PDC. Então, basicamente, esse vídeo foi para mostrar como que a gente estrutura os mapeamentos, tá? Como eles vão funcionar, como eles são alinhados dentro da árvore de domínio e como são dadas as atribuições de execução. No próximo vídeo, a gente vai levar todo esse processo para automatização de logins, onde a gente utiliza as Group Policies, né, e gerencia isso através da Group Policy Management. Até a próxima.